Olá, sejam todos muito bem-vindos à aula de número 6, a monitoria de anestesiologia do curso de odontologia da Unicerrado. Bom, eu sou o Gabriel, discente monitor da disciplina, atualmente no sétimo período de odontologia, e o professor titular dessa disciplina é o professor doutor William Eduardo Pirola. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cálculos dos anestésicos. É uma aula bem prática, bem rápida, tá? Mas muito importante. Bom, pessoal, então, essa parte de cálculo de anestésico, ela é muito importante, tá? Para a gente evitar principalmente a questão de sobredosagem, né? Que pode ali culminar numa toxicidade absoluta. Enfim, o cálculo anestésico ele vai se dividir em três passos, em três cálculos. A gente faz isso didaticamente falando, tá? Porque é uma forma mais fácil de entender, enfim. Então, primeiro, a gente vai calcular a quantidade de anestésico que a gente possui no tubete. E em segundo, a quantidade de miligrama que eu vou ter com base, que eu vou poder usar com base no paciente, tá? Só que a gente sempre vai se atentar ao quê? A quantidade máxima absoluta oferecida pelo fabricante, tá? E por fim, a gente vai comparar os resultados do primeiro e do segundo cálculo para obter a quantidade de tubetes, tá? Que a gente vai ter decorrente desses cálculos. Então, ó, é muito simples, tá? É muito prático, muito fácil. Por quê? Não é nada mais, nada menos do que regrinha de 3, tá? Então a gente põe os mesmos valores aqui, ó, o mesmo valor sobre o outro, tá? Deixa eu só colocar a ponteira aqui para vocês verem. Ponteira. Aí. Então, ó, a gente põe ó, miligrama sobre o valor de x, tá? Que a gente não sabe, e ml sobre ml. Gente, é a regrinha de 3. Aí você vai multiplicar 20 por 1,8 e x. 20 vezes 1,8 dá 36. Como resultado, a gente tem 36 ml. Esse é o valor que a gente tem referente à quantidade de anestésico que eu tenho dentro de um tubete, tá? E esses dados, gente, sempre serão dados conforme na questão. E é muito importante a gente saber isso, porque ó, gente, é um fato. Quem for fazer estágio, quem já acompanhou o dentista, eles não calculam isso antes do atendimento, enfim, porque, assim, dificilmente a gente vai usar, tipo assim, 7 tubetes, 5 tubetes, sabe? É muito raro. Geralmente ali, gente, são utilizados 2 a 3 tubetes, tá? Por quê? Isso de utilizar mais ou menos tubetes está muito mais relacionado à sua técnica anestésica. Então, se você tem domínio da técnica anestésica, você sabe o que você está fazendo, você sabe a anatomia, se você estudou bem todas as técnicas anestésicas, dificilmente um tubete ali não vai fazer efeito, tá? Então, isso está mais relacionado com a aptidão do profissional, tá? Então, ó, partindo aqui, ó, o paciente ele possui 65 quilos, tá? O sal anestésico que a questão deu foi a lidocaína de 2%. E ele também dá o máximo, tá? Então, assim, não precisa decorar essa questão de máximo. Ó, e o máximo por quilo é de 4,4 miligramas e o é absoluto, né? Que totaliza, o máximo por quilo é 4,4 miligramas e o absoluto é 300 miligramas. Então, assim, mesmo que eu faça a conta com base num paciente que, de certa forma, tem um peso maior, se ele tiver um peso maior, a quantidade por quilo vai dar maior, mas eu nunca vou passar desses 300 miligramas, tá bom? E aí a pergunta quer saber quantos tubetes eu posso utilizar. Então, ó, o 2% ele vai converter em 20 miligramas. Se fosse 3%, seria 20 miligramas, tá? Então, isso aqui é só, de certa forma, acrescentar um zero, tá bom? Ai, Gabriel, e a bupivacaína que é 0,5? Ela vai virar 5 miligramas, tá? Lembra que é uma unidade que tem um zero à esquerda. Então, ela ganha um zero à direita, ela tem só uma casa decimal, ela não tem duas, tá? Então, a gente tem que se atentar a isso. Então, ó, se 2% refere a 20 miligramas, isso é o que eu tenho proporcional a 1 ml, tá? Eu quero saber quanto que eu tenho dentro de um tubete. Então, 1 miligrama aqui vai virar o X, que é o que eu quero saber, que equivale a 1,8, que é a quantidade que eu tenho dentro de um tubete. No Brasil, gente, é sempre 1,8. É o tamanho padrão que a gente adota de tubetes no Brasil, 1,8 ml. Todo tubete tem esse tamanho. Então a gente vai multiplicar 20 vezes 1,8 que vai dar 36 ml. X vezes 1, X. Tá? Todo número vezes 1 é ele mesmo, enfim.
Então, 36 ml é o que eu tenho de anestésico no meu tubete de lidocaína 2%. Tá? Então, vamos para a segunda fase da conta. Ó, na segunda fase da conta é onde eu vou ver quantos, eu vou me atentar ao fato de quantos miligramas eu vou usar no meu paciente, tá? Que eu posso usar dependendo da dosagem máxima recomendada pelo fabricante, tá? Então, se em 1 kg o meu máximo recomendado por quilo é 4,4 miligramas, o meu paciente que possui 65 quilos, lembra lá que ele é um paciente de 65 quilos, eu vou poder usar quanto? Então, ó, mais uma vez, gente, 65 vezes 4,4 vai dar 286 miligramas. Lembra, gente, o máximo absoluto recomendado é de 300 miligramas. Então, 286 não passou, então eu vou poder respeitar a regra. Se tivesse dado, tipo assim, 330, eu ia respeitar a regra dos 300 miligramas, tá? Então, a gente tem que se atentar à quantidade máxima do fabricante. Se passar, eu não vou seguir a minha conta, eu vou seguir o recomendado pelo fabricante. Ah, Gabriel, mas como que eu vou fazer essa conta? A gente vai ver no próximo slide, que é justamente essa de verificar o que pode, em quantos tubetes isso vai se converter, tá? Ó, então, ó, eu já sei que num tubete eu tenho 36 miligramas, mas eu preciso saber em quantos tubetes que eu vou ter 286 miligramas. Então, 36 miligramas, lembra que foi o resultado da minha primeira conta. E o 286 miligramas foi o resultado da segunda. Então, isso aqui não é nada mais e nada menos do que dividir o segundo valor encontrado pelo valor do primeiro. Então, ó, 286 dividido por 36 vai dar 7,95. Gente, presta atenção nessa informação, tá? Na anestésio, por questões de segurança, né? O que a gente sempre vai fazer? Arredondar para menos, tá? Então aqui deu 7,95, eu não vou aplicar 8 tubetes, eu vou aplicar 7 tubetes e meio, tá? Se tivesse dado 7,4, iria aplicar 7 tubetes, tá? Então, ó, sempre arredondar para menos, tá? Aceita essa questão de 0,5, tá? Só que, Gabriel, então eu vou utilizar o meio tubete, eu vou guardar ele e usar de novo? Não, tá? Porque você não sabe se vou, assim, se você fez aspiração, deu positiva e voltou sangue ali, então assim, aquele tubete está contaminado, você não vai utilizar ele em outro paciente, muito menos guardar ele para usar nesse paciente de novo, tá? Você não sabe nem quando o paciente vai voltar. Então assim, 7 tubetes e meio, você vai gastar os 7 tubetes e meio, tá bom? Não esquecer de arredondar para menos, tá? Ó, se fosse 9,1, arredondo para 9. Se for 7,6, arredondo para 7,5. Se for 7,3, arredondo para 7. Se for 9,8, arredondo para 9,5. Se for 8,2, arredondo para 8. Sempre arredondar para menos, tá? E o menos sempre vai ser um valor exato ou um valor equivalente a meio, tá bom? E sempre se atentar à questão do máximo recomendado pelo fabricante, tá? Porque vamos supor aqui, ó, se a quantidade tivesse passado de 330 miligramas, eu ia adotar a quantidade de... Peraí, deixa eu colocar uma caneta. Eu ia adotar a quantidade de 300 miligramas, tá? E aí, nesse caso, 300 dividido por 36 daria 8,3 tubetes, o que seria 8 tubetes. Então, assim, mesmo que o paciente tivesse, sei lá, 200 quilos, eu não posso passar desses 8 tubetes, porque é a quantidade máxima recomendada pelo fabricante de 300 miligramas, tá? Que equivale a 8 tubetes, tá bom? Então, vamos se atentar a esse fato, tá ok? Então, ó, gente, ó, sempre arredonda para menos. Sempre arredondar para menos, não arredonda para mais. Ai, Gabriel, mas por quê? Gente, isso é uma questão de segurança, tá? Mesmo que no Brasil a gente adote uma dosagem menor quando comparado aos Estados Unidos, por exemplo, a gente ainda tem essa questão de segurança, porque não sei o que pode acontecer, se passar ou não, então vamos evitar essa questão de sobredosagem, tá? É justamente por segurança. A gente já adota uma dosagem menor quando comparado a outros países estrangeiros, tá? O tubete é só de 1,8. Então, assim,
E essa questão de sempre arredondar para menos é por uma questão de segurança, também uma segurança a mais, tá? Então, sempre arredondar para menos. Sempre vai terminar em metade ou então em número exato. Então, se deu 8,3, arredonda para 8. Se deu 7,8, arredonda para 7,5. Se deu 5,3, se arredonda para 5, tá? E se passou da toxicidade absoluta, né, recomendada pelo fabricante, você vai respeitar aquele valor e fazer a conta em cima daquele máximo, tá? Ó, para ajudar vocês, eu fiz duas questões de fixação, tá? Então eu só vou passar elas aqui no slide e aí no final tem as respostas. Então eu peço que vocês façam, tá? Pausa o vídeo, tenta fazer, volta de novo para se atentar a esses cálculos, tá? Então, ó, paciente VMG, 27 anos, do sexo masculino, de 60 quilos, compareceu na clínica odontológica para a realização de mexodontia. Deixa eu pegar o pregrifando as partes importantes. Então, 60 quilos, compareceu na clínica odontológica para a realização de Éxodo 48. Levando em consideração quadro odontológico responsável pelo paciente profissional optou por utilizar prilocaína 3%, sabendo que a dose máxima de prilocaína é de... Deixa eu colocar amarelo agora. 6 mg por quilo corporal, sendo o máximo absoluto de 400 mg. Então, se passar, a gente sempre vai respeitar esse dado aqui, tá? Quantos tubetes máximos a gente pode usar nesse paciente? Tá? Então, vocês respondam. E aí, no final, tem as respostas aqui para vocês compararem, tá? E aí, vocês pausam aqui e façam, que eu vou já para a próxima questão. Ó, paciente CKP, 45 anos, sexo feminino, 85 quilos, com pressão na clínica odontológica para realização de endodontia do elemento 15, levando em consideração que os anos disponíveis no mercado odontológico e o quadro clínico estável do paciente, o profissional optou por utilizar o sal mepivacaína de 2%. Sabendo que a dose máxima da mepivacaína é de 4,4 mg por quilo, sendo o máximo absoluto de 300 mg, quantos tubetes podemos usar no máximo nesse paciente, tá? Então, gente, vamos se atentar às questões absolutas e mínimas, tá? Ou mínimas, as quantidades absolutas, tá? Mais uma vez, vocês pausam aqui e façam, que a resposta está no slide a seguir. Mas uma coisa que eu quero entrar em questão, gente, é que vocês, no ato da prova, ou então, no geral, se atentem a informações referentes a quadro clínico, tá? Porque se o paciente for gestante, você não vai fazer essa conta. Porque qual que é a quantidade máxima de tubete que a gente utiliza em gestante? 2 tubetes, independente. O máximo que a gente vai utilizar em gestante é 2 tubetes, tá? Óbvio, a gente vai evitar prilocaína, enfim, optar ali por usar um anido. Mas, quando vier essa questão, ó, se não precisar levar a calculadora na prova e tiver gestante, você não precisa nem perder tempo fazendo cálculo. O máximo é 2 tubetes. Hipertenso, que a gente vai falar um pouco a seguir, a gente também tem uma questão especial que ela também vai cair nessa regra dos 2 tubetes, mas ela não se baseia única e exclusivamente na regra dos 2 tubetes. Ela se baseia na questão de você respeitar a quantidade de vasoconstritor que a gente vai utilizar, que não pode passar da quantidade de 0,040 mg por sessão. Mas isso é questão das próximas 2 aulas, acho que é 2 aulas mesmo. Então, assim, ó, vamos se atentar ao quadro clínico do paciente. Se aparecer que ele é gestante, 2 tubetes, não precisa nem perder tempo fazendo conta, gente. Ó, 2 tubetes é o máximo recomendado, acabou. Agora, se passou da quantidade absoluta, você vai respeitar a conta conforme nesses 300 aqui, tá? Ou então 400, como foi na outra questão. Lembrar dessa questão máxima. Geralmente, quando a gente parte aqui para circunstâncias que a gente tem um pezinho maior, geralmente passa, tá? Então, por exemplo, se na prova tiver algum paciente de 100 quilos, por exemplo, possivelmente ele vai passar da quantidade recomendada, você vai ter que usar esse limite aqui, ó. Não o limite do paciente, mas isso é coisa que vocês têm que ver no ato de resolução da questão, tá? Então, gente, se atenta às características clínicas do paciente que é apresentar na questão, tá?
Não esquecer que gestante é 2 tubetes e evitar prilocaína, tá bom? E aqui a gente tem as respostas, gente. A número 1 foi 6 tubetes e meio e 8 tubetes. Não esquece de sempre arredondar para menos, tá bom? Bom, gente, então a gente chegou ao final dessa aula, né? Essa aula bem curtinha, bem prática. E, no mais, qualquer dúvida, vocês mandam para mim no grupo do WhatsApp ou então aqui nos comentários, tá? Fico aguardando vocês para as próximas aulas, que a gente já está basicamente finalizando o conteúdo do primeiro bimestre e espero que estejam indo todos bem na disciplina, tá? Obrigado.